Todo mundo conhece alguém, ou pelo menos já viu na televisão alguma reportagem sobre acumuladores. Os acumuladores são aquelas pessoas que tendem a guardar muitos objetos e vão entupindo a casa de coisas desnecessárias. Papéis, objetos antigos, às vezes até quebrados, coisas sem valor, na maioria das vezes. E que geram na gente uma certa curiosidade. Por que que isso acontece, né? Por que que essas pessoas guardam essas coisas? Será que elas são tão apegadas assim que não conseguem se desfazer desses objetos antigos? E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo de hoje, porque esse é um tema bastante interessante, né? E que às vezes passa meio despercebido porque as pessoas não se queixam diretamente, né? Nem para o médico, nem para o psicólogo, e poucas vezes falam sobre isso nas rodas de conversa, sobre essa tendência de ser acumulador. Isso muitas vezes fica guardado ali, mas quem convive com uma pessoa assim sabe o quanto é difícil, porque essa pessoa vai enchendo a casa, né, até chegar um momento que obstrui passagem, que não tem lugar para mais nada. Às vezes cômodos inteiros ficam por conta de guardar esses objetos. E isso pode trazer consequências, inclusive para a saúde, né, atraindo insetos, né, gerando condições sanitárias precárias, dificultando a limpeza do local, e também problemas com vizinhos por conta de mau cheiro, problemas com as autoridades locais, porque, por exemplo, uma das variações aí dessa acumulação são aquelas pessoas que acumulam animais, isso mesmo. Elas vão recolhendo bichos, né, cachorros, gatos, na maioria das vezes, até chegar a um ponto que elas não oferecem condições de higiene, condições veterinárias, e aqueles bichos até sofrem ali, né, devido à superpopulação e à falta de cuidado. E geram mau cheiro, geram problemas nas vizinhanças aí. Até onde é normal a gente guardar algumas coisas, tem pessoas que têm essa tendência, e até onde isso passa a ser patológico. Então, é a extensão desse comportamento, o quanto que isso traz prejuízos nessas diversas áreas, com conflitos na família, conflitos na comunidade, problemas de saúde, problemas relacionados ao espaço, né, que ocupam esses objetos, e a presença de um sofrimento muito grande associado com o desfazer-se desses objetos. Essas pessoas frequentemente sentem-se muito mais ansiosas, tristes e indecisas na hora de jogar alguma coisa fora. E a indecisão é uma característica da personalidade muito marcante. E teve uma pesquisa em 2012 realizada pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que mostrou isso com ressonância, que é um estudo, é um tipo de estudo de imagem, né, de avaliação que mostra o funcionamento cerebral. E observou que nessas pessoas, em relação a quem não é acumulador, na hora de decidir se um objeto deve ou não ser jogado fora, eles ficam mais indecisos, né, angustiados, e as áreas do cérebro que são relacionadas com a avaliação de riscos e a tomada de decisão, ela fica mais ativada. E com isso, existe uma dificuldade maior dela lidar com o risco de jogar aquilo fora e vir a precisar no futuro. Então ela não consegue muito bem quantificar, estimar que aquele objeto ali, talvez ela possa se desfazer, porque ela não vai precisar daquilo mais. Portanto, quem acumula, não acumula porque gosta daqueles objetos, porque tem amor por aquelas coisas, mas sim porque não consegue lidar com o risco de vir a tomar uma decisão errada, jogar fora alguma coisa que ela precisaria no futuro. Não é interessante? E se você conhece alguém que tem essa característica, ela precisa de ajuda. Porque frequentemente, além do próprio transtorno causado pela acumulação, é muito comum que essas pessoas tenham transtornos de ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, que compartilha com a acumulação algumas características em comum. E um dado interessante é que algumas dessas pessoas, né, na verdade a maioria, 80% a 90%, também tem uma aquisição excessiva, ou seja, compram objetos, né, com mais do que precisam, ou ainda
pegam objetos que são gratuitos, né, brindes, panfletos, e acabam então levando muitas coisas para casa. Mas a questão da compra aí pode gerar mais prejuízos, né, do ponto de vista financeiro, inclusive. E outra coisa aí, só para a gente não esquecer, existe uma tendência genética para acumulação. Cerca de metade dos indivíduos acumuladores tem em parentes próximos pessoas que também acumulam. Então você pode perceber que essa é uma tendência familiar. Então acho que esse é um tema bem curioso, bem interessante, né, e que às vezes passa em silêncio mesmo nos consultórios, né? Então só quando a gente começa a perguntar o que algum familiar traz que isso vem à tona. São pessoas que precisam de ajuda. Tá? Então se você conhece, já viu alguma coisa nesse sentido, encoraje a pessoa a procurar ajuda de um profissional de saúde mental. Certo? Então eu te espero aí no próximo vídeo do canal. Até a próxima!